Em Filipenses, capítulo 2, verso 4 e verso 5, Paulo vai falar assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E para a gente iniciar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem tido a atitude de Cristo? Você tem tentado tê-la? Você também tem se importado ou tem se atentado às pessoas que estão ao seu redor, do que elas estão precisando? Se elas precisam de uma palavra de Deus ou apenas ser ouvida? Você já parou para pensar isso? Através desse vídeo, eu quero trazer 3 pontos onde a gente deve estar atento, muitas das vezes, para que a gente possa ter a mesma atitude que Cristo teve. E nesse texto, do verso 4 a mais ou menos o verso 11, Paulo vai falar algumas coisas muito importantes. Assim como no verso 4 e no verso 5, ele fala para que a gente tenha a mesma atitude de Cristo. E a mesma atitude, e ter a atitude de Cristo engloba várias coisas. E no verso 4 também ele vai falar para a gente não se importar somente com os nossos interesses. Esse texto ele falou muito ao meu coração num momento da minha vida onde eu estava focado nas coisas, nas minhas coisas, e não estava olhando ao redor, não estava falando ou perguntando muitas vezes para as pessoas que estavam ao meu redor, seja amigos, famílias, irmãos da igreja, pessoas que provavelmente precisavam da minha ajuda, ou precisavam apenas ser ouvido, ou precisavam que eu pudesse falar de Cristo, por exemplo, para amigos da faculdade, ou você, se você está na escola, fala para algum amigo da escola ou algo assim. Então, essa passagem vai começar falando para a gente se atentar às pessoas que estão ao nosso redor. E isso fez eu refletir muito em cima disso, porque no mundo onde a gente vive hoje, a gente quer focar apenas nas nossas coisas. Muitas vezes, focar naquilo que a gente precisa fazer. E muitas das vezes, aquilo que, por exemplo, uma coisa que você está fazendo no seu dia não tem propósito. Aquilo você está fazendo para te satisfazer ou apenas por anotar um cheque na sua agenda, não sei. Mas, de vez em você fazer essas coisas, você poderia estar ajudando, estar fazendo assim como Cristo fez, que sendo servo, que ele foi servo. E eu vou ler o verso do 6 a 8 para que vocês possam entender um pouco mais do contexto e para mim ir avançando no vídeo para que vocês possam entender o exemplo de humildade que tem aqui e também o que Cristo fez, né, a atitude que ele teve. Então lá no verso 6 vai falar assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a gente tem, né, o maior exemplo de humildade e amor que poderemos ver, que foi Cristo vindo, mesmo sendo Deus. Isso é impressionante, né? Mesmo sendo Deus, ele veio e foi servo. Então por que que você não pode servir as pessoas que estão ao seu redor? Por que que você só fica focado em coisas suas e não ajuda quem está próximo de você, quem precisa de você, quem precisa ouvir a palavra de Deus? E aqui a gente tem esse exemplo de humildade, né? Que mesmo sendo Deus, Cristo veio, foi servo e morreu por nós. Tem esse exemplo de humildade e amor. Então a atitude de Cristo foi essa. Ele morreu, fez milagres, curou pessoas. E a atitude de Cristo pode englobar mais ou menos tudo o que ele fez assim. Ele foi servo mesmo sendo Deus. Isso é muito impressionante. Que ele veio, serviu a gente e muitas das vezes a gente não serve nem nosso irmão que está ao lado. Nesse momento da minha vida eu me peguei muito assim, não servindo as pessoas. E eu fazendo esse vídeo pode ser uma forma de servir, porque eu posso estar falando da palavra para vocês aqui e de alguma forma eu posso tocar o coração de alguém, tocar o coração para que essa pessoa possa mudar. E em cima dessa palavra ela possa aprender e mudar alguma forma, abrir os olhos dela, sabe? E diante dessa palavra, eu quero trazer 3 ensinamentos, 3 coisas que estão interligadas, para que a gente possa melhorar nisso e ter a atitude que Cristo teve. A primeira delas é não focar apenas nas suas coisas. Pô, como eu já falei, né, no vídeo,
Não foque apenas em coisas assim, claro que você tem que focar em algumas coisas, né, da sua vida para você melhorar e tal, mas tem coisas que não são necessariamente importantes. Tem coisas que você faz que não tem propósito. Quando você for fazer algo, veja propósito naquilo, tá bom? Veja propósito. E a segunda coisa é ser servo. Segundo ensinamento, segundo ponto que a gente pode extrair aqui é ser servo, porque Cristo foi servo. E esse texto pode trazer muito disso, da gente ser servo. Porque lá no versículo 4 vai falar: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Porque a gente possa ser servo e ajudar as pessoas. Porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele foi servo. E o terceiro ponto, que é o que eu já falei aqui várias vezes, que é né? Tenha a atitude de Cristo. Ter a atitude de Cristo. Que é isso? Ser servo, amar o seu próximo e ajudá-lo e várias outras coisas. Para a gente ter uma atitude de Cristo, a gente precisa, cada dia, conhecer mais a Cristo. Ler mais a palavra, ler mais as escrituras. Tá cada dia com mais intimidade e mais contato com Ele. Então, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter falado ao seu coração, que Deus fale ao seu coração e que você possa abrir os seus olhos e sair uma pessoa um pouco melhor. Se importar mais com as pessoas que estão ao seu redor, ajudar elas mais. E que você, o principal, tenha a atitude que Cristo teve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. E lembrando, tenham a atitude de Cristo. É nóis. Deus abençoe.